Isso. Então, mas assim, mas rolava aí uma esperança, né, que o Bolsonaro, que o presidente, desse uma ajuda numa limpeza moral da parada e tal. Tu acreditava nisso de verdade? Olha, os brasileiros tiveram uma esperança de mudança naquele momento porque ele verbalizou muita coisa que atingiu ali os anseios e o sentimento de boa parcela da população naquele momento, porque a roubalheira ocorrida durante os governos do PT, elas atingiram uma magnitude imensa, elas foram descobertas, obviamente a roubalheira já existia no Brasil, em outros governos, em outras épocas. Se você pegar a literatura, eu tenho citado nos artigos alguns autores antigos, Lima Barreto, Joaquim Nabuco, e aparece na obra desses autores as críticas à República desde o seu início, né? Estava lembrando hoje, talvez use aí nos próximos artigos, Paulo Prado também, que escreveu um livro extraordinário, que reflete muito aí o pano de fundo do que a gente vive hoje, mas naquele momento o Jair Bolsonaro usou ali um discurso que já existia por parte de vários colunistas, como eu e vários outros até que vieram antes de mim, e que não estava tendo representatividade na arena política, né? Então ele surfou nessa onda, mas não quer dizer que ele, na vida prática, no seu repertório de votos e de ações concretas, ele fosse condizente com aquilo, tudo que ele estava falando. Então havia diversos ruídos ali entre aquele discurso que encontrou um eleitorado e aquilo que era o Jair Bolsonaro. Algumas coisas foram apontadas ali ao longo da eleição e depois foram surgindo outras, como a própria ladroagem em gabinetes, que foi acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, a começar pelo caso do Flávio Bolsonaro, e que fez com que ele tomasse atitudes completamente opostas, né, àquilo que se prometia em campanha, principalmente em relação ao combate à corrupção, por exemplo. Aham. E aí há uma série de etapas e tal, das quais a gente pode falar, que eu falo há muito tempo e que estão aí se consolidando hoje. Pois é. Eu sinto que o Bolsonaro ele passou, pelo menos aí o último ano, muito mais preocupado em salvar os dele, que nem ele falou lá naquela reunião, vou salvar os meus, do que em Isso. governar. É exatamente isso, né? Perfeita a sua colocação. Ele é movido, como muita gente em Brasília, pelo medo da cadeia, e a partir do momento que o filho dele ficou com essa possibilidade de ser preso, porque foi denunciado por liderar uma organização criminosa que desviou mais de 6 milhões de reais dos cofres públicos da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, acusado de peculato, lavagem de dinheiro também. E aí ele precisou dentro da cabeça dele, evidentemente, não era o certo a se fazer, a mover uma série de peças e se aproximar cada vez mais de uma série de pessoas que ele dizia que iria combater, principalmente nos métodos dessa velha política. E aí ele foi se tornando, ele quer dizer, a maquiagem que ele passou na campanha eleitoral foi escorrendo, né? Sim. Até às vezes falam em trocar de pele, eu prefiro falar isso, que a maquiagem escorreu, quer dizer, aquele discurso que ele pegou ali emprestado de colunistas, de pessoas que apontavam essa lacuna de representatividade no debate público de determinadas ideias, de determinados elementos, aquilo foi jogado para a lata de lixo, porque o importante para ele era o filé mignon dos filhos, era manter a impunidade, manter longe da cadeia.